O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Mungunzá, de Tatiane Silva Santos, com ilustrações de Bruna Lobambo, editado pela Palas Mini. Bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do podcast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Hoje a gente vai falar sobre ancestralidade, regionalismos culinários, saborosos e sobre a origem das palavras da nossa linda e complexa língua portuguesa. Se você é educador e ainda não conhece a Redelê, fica sabendo que você está deixando passar a chance de conhecer pessoas de todas as regiões do país e de discutir obras ilustradas, contos, poemas e tantas outras obras lindas em encontros leves, emocionantes e divertidos. Tá com vontade? Então, passa lá no redelê.com.br e faz a sua inscrição. Aqui a gente usa o repertório dos nossos clubes de leitura, das discussões acaloradas nos nossos clubes da Redelê para apresentar obras literárias que já passaram pela discussão ali no meio dos educadores. Eu sou Patrícia Urbá, sou autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e eu estou aqui com a queridíssima Nina Brondi, que além de autora, é também coordenadora pedagógica da Redelê. Bora falar de Mungunzá, Nina? Bora falar. Aliás, a pergunta inicial para quem está aqui nos ouvindo é: você sabe o que é Mungunzá? Pergunta norteadora do dia. E foi assim que começou o nosso clube de leitura, Pati. E foi incrível, porque como na Redelê nós recebemos educadores de todo o Brasil, a nuvem de palavras que foi surgindo a partir de Mungunzá foi muito interessante. Nina, eu achei especialmente curioso e achei divertido você começar aqui da mesma forma como você abriu o clube lá, que foi a Nina que conduziu esse clube de leitura aqui na Redelê, com essa pergunta disparadora, porque quase que a pergunta já foi dando muito pano para manga e a conversa já começou quente ali, mesmo antes da obra chegar. A hora que a obra chegou, então, aí decolou. Porque daí, a partir dessa pergunta, né, Paty, a gente já conseguiu ali naquele momento trazer a ideia da força de uma palavra, a ideia do regionalismo, das tradições culinárias e de toda essa ideia de pertencimento. Então, os participantes foram trazendo as suas visões diante dessa palavra, já podendo, quando terminamos, né, a leitura, costurar com tudo que essa história oferece para o leitor. E que uma coisa que é linda, para quem ainda não conhece Mungunzá, a obra começa com um convite dizendo que Toinha comeu uma palavra feita com leite, milho, açúcar e um pouco de canela. Então, esse jogo de palavras, né, de comer a palavra, foi uma coisa que, esquentou o bucho de muita gente, porque foi justamente sobre todos esses regionalismos que a gente conversou, Paty. Acho que primeiro eu queria falar para quem ainda não conhece a Redelê que a gente lê todas as obras antes de começar a discussão. Então, o que vai ser discutido, seja um livro ilustrado, um conto, uma crônica, um trecho de uma obra, a gente lê no começo do encontro, lê em voz alta, para todo mundo começar a discussão do mesmo lugar, né, Nina? Para todo mundo poder participar e não tem desculpa de não consegui pegar o livro na biblioteca, não achei o livro, não deu tempo. Aqui não tem desculpa, não. Todo mundo é bem-vindo e todo mundo pode participar. Mas eu achei curioso, Nina, porque vou te pedir para você contar um pouquinho do livro, para quem não conhece a obra, e a gente pode colocar aí também a capa e algumas páginas para quem não conhece a obra, ter assim um aperitivo, mas achei muito curioso como os educadores foram trazendo também do valor, da riqueza, da beleza que é convidar os seus alunos para trazerem o repertório de cada família, porque, né, aqui na Redelê a gente tem gente do Brasil inteiro, então é muito fácil a gente imaginar que vai ter esse repertório desse Brasil tão diverso. Mas numa sala de aula você acaba tendo também, né, em determinados lugares, numa sala de aula em São Paulo, você acaba tendo gente de muitos cantos do Brasil, né? E assim com outros territórios também.
Mas vamos começar pelo começo. Conta um pouquinho da obra para quem ainda não leu Mungunzá, Nina. Então, Mungunzá começa com Toinha contando que ela encontrou essa palavra, Mungunzá, numa revista e foi perguntar para a mãe o que era. E a mãe pega o celular, coloca a filha no colo e elas vão ali descobrir o que é Mungunzá, né? E com essa relação com o alimento, com a regionalidade. E aí a Toinha leva isso para a escola e a professora acolhe a palavra, transformando em uma situação didática que vai mostrando muito esse papel do educador na construção dos afetos e no acolhimento, né, do que o aluno traz, do que essa criança traz. Então, o quanto o Mungunzá, que começou ali num recorte da revista, ele vai para dentro da sala de aula e se transforma numa discussão sobre as palavras e sobre os múltiplos a transformação dessa palavra de um objeto em diversos lugares, né? Como essa palavra ela vai se transformando. E é lindo, gente. É muito lindo. E foi bonito também ver como os educadores foram se vendo naquela professora, se reconhecendo, ou admirando aquela professora, e daí fica aquele gostinho de, puxa, que boa ideia, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi como eles se encantaram com o despertar da curiosidade. O gatilho de uma palavra, e quanta coisa veio a partir dessa palavra, né? Porque veio muito vocabulário, veio muito repertório, veio o repertório regional dos territórios e a origem das palavras, né? A origem africana, a origem quilombola, enfim, essas coisas vêm aparecendo ao longo do livro, mas chama muita atenção a beleza que é a curiosidade, o despertar da curiosidade, o dar colo, acolher a curiosidade, né, que acontece no livro e aconteceu no encontro também. A gente fica imaginando que a mediação nas salas de aula pelo país deve ser parecida com o que a gente viveu ali no clube, né, Nina? E dentro dessa ideia, né, Paty, do pertencimento, acho que uma coisa que também chamou muita atenção no encontro foi pensar o quanto nesse diálogo entre texto e imagem, a Bruna Lubambo também traz a ideia do pertencimento ao apresentar essas crianças, mostrando o rosto. Então, uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando um dos participantes falou, olha, nesse ângulo era para conseguir ver só o cucuruto da criança, mas na verdade a Bruna ela faz ali de um jeito que a gente olha o rosto. Então, de pensar o quanto nas soluções gráficas, né, ali nessa ilustração, nesse diálogo, ela também traz essa força do pertencimento que já vem a partir da palavra. E tem uma parte linda, linda, e que despertou assim uma conversa muito interessante, que é essa página que a gente vai mostrar aí para vocês, que é essa página que vai trazendo as muitas palavras que fazem parte, né, do nosso repertório, do nosso vocabulário, e o reconhecimento entre essas palavras da palavra luta. Então, que está ali numa letra mais escura, ó. Então, esse reconhecimento da luta e o quanto, e essa foi uma conversa também que foi muito interessante, o quanto manter a língua é um ato de resistência. Então, um dos nossos participantes falou, agora eu entendo porque a minha mãe, mesmo quando nós nos mudamos do estado em que ela havia nascido, ela resistia, mantendo as palavras que fizeram parte da infância dela. E esse é um traço muito interessante da gente pensar, né? Não só com as palavras, como o sotaque, que muitas vezes entra-se, né, numa discussão, mas já moro aqui há tanto tempo, por que ainda fala assim? Mas é esse lugar da resistência, né, do reconhecimento que leva à sensação de pertencimento a um território, e a palavra ela tem essa força, né? Acho que essa vontade de continuar existindo, né, dessa raiz que a gente
não deve querer perder, né, da família, da herança, dos afetos mesmo, que se carrega de uma geração para outra. Nina, você falou dos ângulos, né? E eu queria chamar a atenção para dois aspectos que foram mencionados. Um deles foi esse foram mencionados no encontro. Na verdade, um deles foi esse da perspectiva, né? Que eles estão olhando para cima. E aí acho que é muito interessante ver. A gente pode colocar aqui algumas imagens que ela subverte a perspectiva, né? Ela faz de um jeito, ela torce a perspectiva de um jeito que, de fato, a gente consiga ver as expressões desses personagens. E tem uma outra coisa que eu gosto muito da forma como a ilustração é construída, com essas cores terrosas, né? Tem um porquê que te carrega para uma herança da cultura africana, que traz muito essas cores, essas padronagens, né, essas texturas aí dessa obra, mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é a ausência de contorno, né? A ilustração é feita sem linha de contorno. A linha de contorno é a ausência da cor, é o papel que aparece. Né? Então, na verdade, ela é construída só com manchas, sem linhas de contorno. E eu acho isso muito bonito, assim, metafórico quase, né? Da gente pensar que não tem tanto borda, né? Tem manchas, tem uma mancha de língua brasileira, portuguesa, africana, quilombola, indígena, tudo isso se misturando ali, cada um com a sua cultura, cada um do seu lugar, mas não sem parede, sabe? Não sei, para mim ficou uma coisa bem bonita de pensar nessa ilustração construída sem linhas, só com manchas de cor. Acho que tem uma coisa interessante, né, das palavras, dos sinônimos, né? Então, mungunzá, que em alguns lugares o sinônimo é canjica, em outros lugares, como em Camaçari, na Bahia, eles trouxeram que era malamba. Malamba, né? Eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? Que no livro o mungunzá é o milho cozido, é sinônimo, eles trazem mungunzá como sinônimo de milho cozido, enfim, mas que cada lugar desse país tem um jeito diferente de se referir a ele. E eu achei divertidíssimo que canjica pode ser doce ou salgada, nunca soube disso. E é isso que eu ia falar. Nunca soube disso. Eu acho que uma das coisas mais interessantes foi a gente poder fechar o encontro com uma troca de receitas diversas de canjica e de mungunzá. Então, de entender o quanto em cada canto desse país é uma receita diferente, e muito pensando, né, nesse lugar do afeto na culinária, o quanto isso traz uma força, porque o livro tem uma coisa interessante, que é a descoberta do mungunzá é com a mãe, e quem faz o prato para oferecer para a filha é o pai. Então, a palavra escuta ficou muito presente, a escuta da professora, a escuta da mãe, mas também a escuta do pai, que, entendendo ali aquelas conversas, ele faz esse prato. Muito bom, muito bom. E com esta referência culinária ao mungunzá, a gente precisa encerrar, porque a gente já falou demais, já estouramos o nosso tempo aqui, Nina, mas esse foi o episódio de hoje do Redelendo. A gente ficou aqui falando de mungunzá, essa obra encantadora. O episódio de hoje entrou por uma porta e saiu por outra. Semana que vem, acredite, a gente conta outra. Se você gostou, se inscreve no canal, ative o sininho e vem com a gente, que cada semana tem um episódio novo para você saborear com a gente. E se você quiser conhecer outras obras das mesmas autoras, nós indicamos Tissurus, de Tatiane Silva Santos, com ilustrações da Camila Carrossini, editado pela Quase 8. O Nome do Moço, escrito pela Márcia Leite, com ilustrações da Bruna Lubambo, editado pela Joaquina. E A Pequena Rainha, da Bruna Lubambo, editado pela Companhia das Letrinhas. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo, com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.